Olá, bom dia. Nós estamos iniciando o nosso devocional. Hoje, segunda-feira, estamos aqui na Lopes Editora e toda segunda-feira nós fazemos esse encontro e fazemos uma reflexão bíblica e uma oração. Hoje, iremos refletir sobre encontrando o sentido da vida. E eu trouxe o texto de Jó, capítulo 14, versículos 1 e 2, que diz assim: O homem, nascido de mulher, tem vida curta e passa por muitos desapontamentos e dificuldades. É como flor que se abre vigorosa, mas logo murcha. Seca e vai-se como a sombra que passa, não dura por muito tempo. Então observe aqui que o texto ele fala sobre a brevidade dos nossos dias. E por isso se faz necessário que tenhamos uma vida com propósito. A vida precisa de um sentido para ser bem vivida. No meu livro O Segredo da Águia Dourada, eu abordo sobre a crise existencial. O livro fala sobre uma águia dourada que entra em crise e precisa encontrar 7 chaves de ouro para chegar até um santuário onde encontrará as respostas que precisa para sair da sua crise. Ela leva consigo 4 pedrinhas preciosas: o diamante, a ametista, a turquesa e o rubi. Para cada pedrinha dessa, eu dei um sentido. Diamante, objetivo, a ametista, a determinação, a turquesa, a coragem e o rubi, a persistência. Cada chave tem uma frase que precisa ser lida no portal do santuário para que este se abra. A 7ª chave tem a seguinte inscrição: somos o resultado do sentido que damos às coisas. Antes de encontrar a 7ª chave, Serena, ao abrir o seu alforje, ela percebe que 3 pedrinhas desapareceram, que foi a ametista, a turquesa e o rubi. Ou seja, ela perdeu a determinação, ela perdeu a coragem e ela perdeu a persistência. Ela ficou só com o objetivo. Mas mesmo que tenhamos um objetivo na vida e se não tivermos determinação, coragem e persistência, não conseguiremos seguir em frente. E aí, nesse momento, ela se sente perdida e ela entra numa tristeza profunda e agora não sabe como continuar a sua jornada até o santuário. É aí que ela encontra uma águia chamada Luz. E a Luz começa a conversar com ela e pergunta o que está acontecendo e faz com que ela compartilhe o seu sentimento. E ela coloca que perdeu as pedrinhas e que precisa dessas pedras para encontrar a última chave, a 7ª chave, para poder chegar até o santuário. A Luz, ela indica a Serena aí até um sábio chamado Alfred. O sábio indica que ela vá até a gruta do retorno. Quando ela chega na gruta, ela encontra um espelho. E esse espelho, quando ela olha para si, ela se percebe mais jovem. E ali acabam-se os problemas dela. E uma das razões que levou ela a entrar em crise foi justamente ela, ao completar os 40 anos, ela começou a se sentir velha, a sua plumagem estava envelhecida, as garras estavam pontiagudas, e ela estava triste, ela estava em crise por conta disso. E o espelho agora mostra para ela uma imagem diferente, a imagem que ela estava mais jovem. Então ela não precisava mais fazer todo aquele sacrifício de ir até o santuário. É aí que ela lembra-se de uma expressão que o sábio colocou para ela, dizendo: as respostas estão nas primeiras chaves. E nesse momento ela abre o alforje. Quando ela abre, ela então vê as demais chaves e ela lembra disso. É então que ela pega aquele espelho e ela quebra, ela joga contra a parede e quebra, porque ela percebeu que aquele espelho ele era apenas uma fantasia e que na vida a gente precisa enfrentar a realidade e não viver a fantasia. É então que ela decide seguir em frente e ela se depara com 5 portas. Ela vai encontrar uma porta onde está escrito lá riqueza, e essa porta faz com que ela poderia se sentir rica e importante. A segunda porta tem lá a fama,
E lá tinha uma inscrição de que ela entrando por essa porta, ela então faria com que todos lhe adorassem. Ela seria um ídolo. Na terceira porta estava escrito lá poder, e dizendo-se que através dessa porta, se ela entrasse nessa porta, ela faria com que o mundo, ela poderia dominar o mundo. E a quarta, ela era a porta do prazer. E nessa porta estava indicado que ela poderia, de fato, viver a vida da forma que ela quisesse, apenas pelo prazer. E a quinta porta tinha lá sabedoria. E lá estava escrito, aqui você poderá encontrar as suas respostas. Ela parou por um tempo e começou a analisar como seria a sua vida entrando em cada porta dessa. Foi aí que ela tomou a decisão, a melhor decisão da sua vida. Ela entra pela porta da sabedoria. E quando ela entra por essa porta, ela encontra exatamente um ribeiro de águas cristalinas e tem uma rocha, e a sétima chave estava sobre essa rocha. E quando ela pega essa chave, está escrito, somos o resultado do sentido que damos às coisas. Então, quando ela lê isso, ela percebe que tudo na vida depende do sentido que a gente dá às coisas. Tudo tem a ver com a percepção que temos de nós mesmos e da vida que nós temos. A questão não está nos fatos em si, mas no modo como nós percebemos esses fatos. É então que ela descobre que felicidade não é a ausência do sofrimento, mas a verdadeira felicidade é a paz interior que leva a pessoa a viver bem, agradavelmente, ter gosto pela vida, apesar das circunstâncias. Muitas pessoas vivem a vida inteira tentando mudar as circunstâncias, mudar as pessoas, mudar o seu ambiente, e elas se frustram porque não conseguem fazer isso. Então, é importante se ver que a verdadeira felicidade está quando nós determinamos um sentido para a nossa vida. E quando eu digo determinar, que se usa muito, encontre o sentido da sua vida. E às vezes a gente fica a vida inteira lutando, buscando esse sentido. Mas eu diria que esse sentido está dentro de você. E você tem que determinar isso. Então é você olhar para as coisas que você tem, ser agradecido a Deus pelo que você já alcançou e deixar de enxergar as coisas que você não alcançou. A vida, ela continua, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas. Que Deus abençoe. Um forte abraço na paz do Senhor.